Então vá, temos que começar, né? Pois não sei. Olá, olá, meus amigos hesianos. Isto afinal é de família. É para fazer isto a sério ou é para fazer a sério brincar ou é brincar a sério? Eu tenho ascendente em virgem, preciso me orientar. Não, não é sério. Não é? Sério. Ah, não é sério. Então é para rir. Olá, olá, meus amigos astrológicos. Mas isto eu já tinha dito. Hesianos é uma coisa, astrológicos é outra. Então eu hoje tenho aqui a senhora minha mãe, como já devem ter reparado. Hoje vamos falar de que forma é que conseguimos interligar a astrologia com o ES. Sei que está tudo tão interligado. E vocês perceberem também um bocadinho do percurso da minha mãe até aqui. Então, O percurso até ela chegar ao ES, né? Ela passou por imensas coisas. Cenas. Basicamente, cenas. Yeah. E a astrologia no projeto do ES é uma base. para fazer planos personalizados às pessoas. A astrologia é uma base no sentido em que é uma ferramenta de conhecimento pessoal e posteriormente coletivo também. E então nós usamos essa ferramenta como base neste projeto. Eu não sei se lhe chamo projeto. Sim, é um projeto. Isto tem, É um método. É um método que todos os dias se vai desenvolvendo, porque nós todos os dias também nos estamos a desenvolver. É sempre um projeto, assim como o nosso projeto de vida. Com este vídeo nós queríamos tentar explicar-vos de que forma é que nós conseguimos conjugar então a astrologia com o ES, porque a astrologia diz-nos de que forma é que nós podemos lidar com a nossa energia, mas depois os exercícios e tudo mais, e por isso na prática já é com o ES e com a Esther Marina. Esta senhora que está aqui. Queres falar um bocadinho sobre o teu percurso, tipo, até chegares à astrologia? Não, por acaso até nem quero, posso-me ir embora. Ok. A pergunta é como é que tu chegaste à astrologia? Eu sei, mas as pessoas não sabem. Ora bem, a astrologia no fundo fez sempre parte da minha vida. Eu lembro-me, estou-me a lembrar agora de uma coisa que não sei se alguma vez te disse, e se calhar a tua tia até vai ver isto, e isto é verdade, não sei se ela se lembra ou não. Como tu sabes, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu. Com eles ou comigo, como tu sabes. Pois, exato, como tu sabes, mas pronto. Eu tenho uma irmã de 12 anos mais velha do que eu, e eu lembro-me que ela estava lá em casa na altura com o namorado, né, que hoje é meu cunhado, teu tio. Eu lembro-me de andar lá com uma revista, aquelas dos horóscopos. E andava a ver os signos. Quem nunca? E devia ter quantos anos? Uns, se calhar, 8 anos, para aí, 9, no máximo. E eu lembro-me de andar com a revista atrás da tua tia a dizer: tu és touro, tu és touro. E ela a rir-se, virou-se para mim a rir-se e disse: ah, sim, eu sei. E depois virem para o tio Orlando: e ele também é touro. E ele ficou assim a olhar para mim muito sério, não percebeu nada. Ela disse: está calada, não digas isso, que ele não percebe nada disso e ainda vai levar isso a mal. E o meu avô é carneiro. Sim, o meu pai é carneiro e depois eles levavam isso para a palhaçada e diziam: eu não sou nada carneiro e não sei o quê. Sempre desde muito nova me fez confusão a minha mãe não saber a data de nascimento dela. Descobri logo, andei a escovilhar tudo, porque eu sabia que devia existir um segredo qualquer na família. Nunca se falava disso lá em casa, porque a minha mãe teve 2 filhos que morreram à nascença, não é? E eu uma vez apanhei uma conversa e andei a escovilhar nas coisas do meu pai, a ver onde é que aquilo estava escrito, para tentar perceber qual é que é. Isto eu muito nova, eu para tentar perceber qual é que era a data de nascimento deles. Ou seja, eu comecei a perceber desde muito nova que nós éramos muito mais do que aquilo que se via, só que eu não sabia, né? Então eu às vezes fazia perguntas, muito nova mesmo, então eu nasci em 1970, nos anos 80 não se falava. Foi quando eu passei a minha maravilhosa adolescência. E foi quando eu me comecei a perceber de montes de coisas e que normalmente eu não fazia as coisas da mesma forma que os meus amigos faziam, não fui estudar, agarrava-me muito aos livros, tudo o que eu via que tinha a ver com astrologia eu ia pesquisar, eu ia procurar, no fundo comecei por ser uma autodidata, não se falava cá de cursos nem de nada dessas coisas, né? Depois lembrei-me várias vezes de fugir de casa,
porque queria ir para outros sítios, queria ir descobrir outras coisas e queria viver sozinha e fazer assim essas coisas todas, mas depois nunca fiz nada Sim, disso. ainda bem que depois tiveste 4 filhos. Sim, acabei por me casar, ainda não tinha 20 anos e fiquei logo grávida e tive uma filha que veio a falecer mais tarde, passado menos de um ano, e aí começou a minha grande revolução. Eu tinha apenas 20 anos quando isso tudo aconteceu, era mais nova do que tu, 21 anos para aí, e o que aconteceu foi que eu não percebi nada. Basicamente foi Acho que até com 50 percebi mesmo anos, nada. se isso acontecer, nós não percebemos nada. Sim, também acho. Pronto. Isso veio despoltar aqui várias coisas em mim, o facto de eu também estar ligada durante alguns anos à igreja e gostava muito de andar na igreja e a ajudar na missa e a ler e era catequista e fazia aquelas coisas todas. E depois aquele Deus, né, que eu defendia e a quem eu rezava e aquelas coisas todas, ele tinha levado a minha filha, né? Isso não fazia sentido nenhum. Não sei se está aí alguém que tenha lido o livro A Cabana. Quando li esse livro, aquilo que me questionava e que eu gostava de perguntar ao autor do livro, porque ele fala lá, não é, do perdão que aquele pai precisava de fazer a quem lhe matou a filha. Sim. Pronto. E aqui no meu caso não houve ninguém que fisicamente tivesse raptado a minha filha, né, e que a tivesse matado, levado para algum sítio como aconteceu, né? Quando eu comecei a iniciar-me nas terapias, né, e quando eu comecei a fazer os cursos e quando eu comecei a entrar aqui dentro e fazer terapia e mais terapia e mais terapia para tentar perceber as toneladas de lixo que eu tinha guardadas, a partir dos 36 anos foi quando eu comecei a fazer isso, houve uma vez que me deram uma carta daquelas que escrevemos para perdoar a alguém que nos tenha feito mal e a única pessoa que me vinha à cabeça era Deus. Eu não tinha ninguém a quem perdoar nada, a não ser a Deus. Olhem só a minha confusão mental, não é? Onde é que eu estava. Pronto, a partir daí foi um caminho duro, difícil, porque é como se pode chamar, é uma grande revolução, é uma catarse, no fim. A catarse é isso mesmo, que é quando nós nos começamos a iniciar espiritualmente. Para mim nós somos sempre seres espirituais, não é? Mas quando nós começamos a ter noção de que existe algo para além daquilo que se vê aqui, não é? Neste plano minúsculo, porque é óbvio que não existimos só nós e que os astros têm toda a influência em nós, nós passamos mal. E não é o despertar, como nós lhe chamamos, né? O despertar é uma coisa que se faz todos os dias, não é? Olha, agora despertei e já percebi, já fiz uma iniciação em Reiki ou noutra coisa qualquer e agora já sei montes de coisas e já estou diferente, já me sinto diferente. Não, pessoal, isso é um caminho. E o meu caminho foi muito sempre com a astrologia, a tentar pesquisar, não havia net, né? Como há agora, não havia o Google. Sim, eu sou do tempo em que não havia o Google. Então era bibliotecas, era ir à procura e tentar perceber. Comecei a ficar muito entusiasmada quando soube que o Fernando Pessoa era astrólogo e que fazia e que era também autodidata. Era gêmeos. Ok, parabéns, Inês. Era um autodidata também e eu acredito imenso que há pessoas que já nascem mesmo com essa capacidade, porque nós não estamos a viver aqui pela primeira vez, obviamente. Então, sim, mas a grande maioria e quem sente mais as coisas, as pessoas mais intuitivas, que têm vários, como se chama, insights, né? aquelas visões que as pessoas às vezes têm. Eu lembro-me de ser também muito pequena, isto começou tudo quando eu era muito pequena. Eu lembro-me de ter para aí uns 5 anos, tanto eu adorava os meus avós, os pais da minha mãe, eu nunca conheci os pais do meu pai, mas os pais da minha mãe, eu gostava muito deles, eles viviam no norte, perto de Lamego, e nós vivíamos aqui, perto da Nazaré. Eles raramente vinham cá, porque era uma grande distância e naquele tempo só táxi, ou nem toda a gente tinha carro, às vezes nós íamos lá, mas não era muito frequente. E eu lembro-me de ter sonhado que eles estavam a chegar, e eles realmente estavam a chegar, mas ninguém sabia, porque era uma surpresa. Levantei-me, era muito cedo,
E lembro-me de que levantei-me muito entusiasmada e comecei a gritar e a dizer à minha mãe: está aí a chegar o avô e a avó! E a minha mãe pensava que eu estava maluca, né? E nós chegámos ao portão e eles estavam a chegar num táxi. E a minha mãe pensou que eu também sabia, porque tinha lido alguma carta, porque antigamente era por carta, né? Que as pessoas contactavam e a carta demorava sempre quase uma semana a chegar. Era assim que as coisas funcionavam, não é? Não havia telefones, não havia internet, não havia nada disso. E então as pessoas comunicavam por carta, nós escrevíamos cartas para eles e depois a minha avó, que sabia escrever, a minha avó, que nasceu em 1904, mas sabia escrever, ela é que fazia isso, pronto, ela fazia esse trabalho de escrever, a dizer como é que as coisas estavam lá no norte e não sei o quê. E pronto, e eu lembro-me de acordar e de ir a correr e eles estavam lá, entre outras coisas, muitas coisas, muitos sonhos premonitórios, coisas que eu sentia e que depois aconteciam. E não é fácil nós falarmos disto abertamente e tem que haver um grande trabalho para eu hoje estar aqui a dizer-vos isto, muitos anos mesmo, para nós acreditarmos mesmo que somos assim, e eu sou assim, eu nasci para fazer este trabalho, então isto tudo me levou depois ao ES. É um despertar, eu trabalho mesmo aí, não é? No despertar, incentivar também as pessoas a serem aquilo que elas são de facto, e utilizo os mapas, que são feitos pela Inês, mas eu interpreto o mapa de uma forma muito diferente daquilo que a Inês faz. Interpreto o mapa de acordo com aquilo que a pessoa precisa de fazer no seu dia, exatamente, no momento e no seu dia a dia, futuramente, para mudar de vida, não é? Porque há muitas pessoas que estão num sofrimento enorme porque estão desalinhadas, não estão de acordo com aquilo que elas vieram cá fazer. Eu, durante muitos anos, trabalhei na área comercial, serviu-me para eu conhecer centenas de pessoas, se não milhares, se calhar. Talvez, sim. E como é que eu fui percebendo estas coisas todas relativamente às pessoas? Porque o meu trabalho foi sempre muito ligado à área comercial, tanto no ramo automóvel como na cosmética, na maquilhagem, com imensos workshops. Estava sempre a inventar coisas diferentes para as pessoas se motivarem. E no fundo aquilo que mais me motiva é motivar os outros, é ver os outros motivados. Se os outros estiverem motivados, para mim está tudo fixe, e se não estiverem eu começo a ficar muito pensativa em relação àquilo que posso fazer para valorizar a vida das outras pessoas. Pronto. E no fundo é esse o meu combustível. Fiz tanta coisa, comecei a trabalhar com 13 anos e foi sempre ligada sempre com pessoas, imensas pessoas sempre à minha volta. E comecei a ligar a astrologia à área comercial, porque é que algumas pessoas não conseguiam desenvolver-se de forma a chegarem a diretoras ou a cargos que elas queriam, ou chefes de equipa, ou cargos de liderança, pronto. E depois comecei-lhes a fazer os mapas e comecei a estudar os mapas e comecei a trabalhar com as pessoas dentro daquilo que elas realmente tinham nascido para fazer, que não era de todo a área comercial. Então comecei a perceber que eu estava a perder imenso dinheiro com isso, porque as pessoas acabavam por sair, diziam muito obrigada, agradeciam-me imenso, abraçavam-me e pronto, e tratavam-me muito bem, mas diziam que já tinham encontrado aquilo que as fazia feliz. Eu ficava super feliz, só que fui-me apercebendo que estava a perder pessoas e a perder colaboradoras, neste caso, né? E comecei a ficar com os bolsos vazios. Foi aí que eu comecei a ter que arquitetar algo para mim, porque eu andava sempre a fazer coisas para os outros, e então aí a vida começou a arrastar-me, puxar-me ou a empurrar-me, a fazer-me tudo e mais alguma coisa para que eu criasse algo, mas que fosse para mim e para os outros, né? E então foi daí que começou a nascer o ES. O ES vem muito daí. Como eu passei também por dentro de uma empresa de modelos, ainda lá estive uns anos, e isso também me deu aquela visão de perceber que nada é perfeito, que não há pessoas perfeitas fisicamente, emocionalmente, e não existe. E eu comecei a perceber que era tudo uma grande fachada, era tudo moda, os manequins, os modelos, tudo, é a imagem que se criou à volta disso e que faz com que principalmente as mulheres se sintam muitas vezes frustradas por não corresponderem àqueles modelos. Então foi aí que eu
Anexei também ao ES a fotografia e o vídeo para toda a gente, de acordo com a imagem que cada um tem a nível astrológico e a nível energético, porque através do mapa nós vamos buscar os elementos e os elementos são energia. E uma reforma, uma cena que eu ia perguntar. Peço desculpa. E pronto, e é isto. Então vá, siga, Inês. Eu queria era que tu explicasses muito brevemente. É que isto é difícil. Aquilo que é uma avaliação do ES. O que é que... Opa! Buenos dias! Olha as minhas lá atrás. Em que é que consiste uma avaliação do ES? Só isto que eu queria dizer. Numa avaliação do ES, eu primeiro preciso dos dados, tal e qual como se fosse para fazer um mapa. Eu faço o mapa, né, introduzo os dados e olho para o mapa e vou ao passado das pessoas, tento perceber, falando com a pessoa obviamente, porque chega a estar mais de 3 horas com uma pessoa e nós olhamos para o relógio e dizemos sempre a mesma coisa. Toda a gente é assim, passa pelo ES. Já são 2 da tarde. Já são 6 da tarde. Então eu faço 2 ES por dia, tipo de manhã e outra à tarde. E o ideal é fazer só um mesmo, porque eu dedico-me de corpo e alma àquela pessoa. E entro na energia da pessoa, eu acredito que toda a astrologia é kármica, eu vou muito aos processos kármicos da pessoa, trabalho muito essa parte. Vamos analisar, obviamente, todos os padrões e aí a pessoa fala, não é? E diz o que é que se tem passado com ela, onde é que ela anda sempre a bater com a cabeça, porque há um sítio onde nós batemos constantemente com a nossa cabeça. Eu própria, não é? Fiz e se calhar ainda faço isso, obviamente, em algumas áreas. E então é ir depois pegar nas vivências, na família, porque tudo é importante, a família de base, a família descendente também, o que é que se está a passar, os relacionamentos é aquilo que as pessoas mais procuram. Vamos esmiuçar isto tudo, por camadas, como a cebola. Vamos por camadas até chegarmos ao núcleo da questão. Quando eu já tenho o núcleo da questão, e por isso é que se chama ES, porque é feito através daquilo que só tu és, então aí é traçado um plano para a pessoa depois colocar em prática, com exercícios meditativos, mantras que são criados especificamente para aquela pessoa dizer, o contacto com o fogo, com a água, com a terra. Era isso que e eu... com o ar Fogo, outra vez? É muito carneiro, Inês, muito carneiro. Tu funcionas muito com os elementos. Já chegaste a fazer encontros com pessoas no Pinhal, ou vais à praia, ou que é para as pessoas estarem mesmo em contacto com os elementos. Sim, já cheguei a fazer ES individuais também na praia. Exato. E no meio do Pinhal. Porque é mais fácil também para as pessoas. Sim. Imaginarem aquilo que estão a ver. Uma pessoa que tenha muita dificuldade de imaginar algo, o melhor é fazê-la sentir aquilo. Uma pessoa que tenha imensa energia de virgem, por exemplo. Isto já aconteceu. Lembrei-me de uma pessoa agora especificamente que tem imensa energia de virgem, que é muita areia da praia. Aquela areia. Sim, é mais esmiuçada. Sim, mais fininha, mais bonita. É preciso colocá-la em contacto com aquilo que ela é, que ela é muito aquela energia, não é? Então, se eu estiver num gabinete fechado e lhe disser, olha, tu és muito a energia da areia da praia, ela vai imaginar, mas ela não vai sentir, ela não vai perceber logo, não é? Tem que criar outros exercícios para que ela perceba. Se eu a levo à praia, se lhe digo assim, olha, mexe na areia, sente essa areia, ela aí vai sentir, ela vai perceber. Isso também é meditar porque ela não está a pensar em mais nada. Não, ela está a pensar na areia. Imagina, uma pessoa que tem um excesso de energia de virgem, é uma pessoa super organizada em termos de... Crítica. E crítica. Sim. E picuinhas. Autocrítica, essencialmente, e depois com os outros. Sim. E picuinhas com as coisas, e só ela é que faz as coisas bem, e por aí fora. Então é preciso que ela entre em contacto com isso. É preciso que alguém diga, olha, tu és isto, porque tu és mesmo isto, nasceste isto. Agora, calma lá, nós não viemos para ser toda a vida aquilo, nós viemos para transformar aquilo em algo que nos liberte. Lá está, por isso é que há esses exercícios. Sim. E uma pessoa com excesso de um elemento precisa de
equilibrar o excesso ou a falta. Sim, o Também há excesso. pessoas que têm falta de elementos e precisam de compensar Sim. isso com alguns exercícios. No entanto, Mais ou assim, pronto, por exemplo, uma pessoa como eu tenho imenso fogo, né? O meu elemento predominante é fogo no meu mapa. Eu nunca vou deixar de ser fogo. Por muito que eu possa fazer exercícios para trabalhar a água, que eu trabalho a água, que é a sensibilidade, né? Que eu não tenho no mapa, não quer dizer que eu não seja sensível. No entanto, eu sou uma pessoa muito mais desligada da afetividade do que a maioria das pessoas que têm, por exemplo, muita energia de peixe ou de caranguejo. Eu trabalho isso com a meditação, por exemplo, com o olhar à água. Eu já consigo fazer isso, pelo menos para eu me sentir um bocado mais calma. Sim, mas uma pessoa que tenha excesso de fogo e que tenha falta de água, que é um elemento assim mais sensível, ou de terra, também pode ser terra, não é o teu caso, mas imagina que tem muito fogo, olha, tem muito fogo e muito ar e tem pouca terra, pouca terra. Sim. tem pouca água também. Se calhar aí era importante, por exemplo, atividades relacionadas com a arte para despertar a sensibilidade e ao mesmo tempo mandar cá para fora a energia toda de... Depende. O fogo acalma-se com duas coisas. Fazer exercício físico, por exemplo, desde muito nova eu sempre adorei fazer bicicleta. Eu adorava andar de bicicleta e caía e pronto, e outra Sim, vez. sim, ainda era melhor quando caías. Sim. Certeza. Sim, claro. E criava, saltava por cima, pronto, era um bocado Maria Rapaz nesse sentido. Porquê? Porque é o excesso de fogo e o fogo é um elemento masculino. O carneiro é masculino, né? Sim, eu estava a dizer elementos masculinos, que é o fogo do ar. Exatamente. Quem tiver excesso desse tipo de elemento, o que é que essa pessoa vem cá fazer e como é que ela está a canalizar esse fogo? Isso é o mais importante, porque se eu não canalizar esse fogo, porque eu sei o que é que vim cá fazer, mas se eu não estiver a fazer aquilo que eu vim cá fazer, eu começo a ficar... O fogo começa a apagar e quando o fogo começa a apagar, começa a descer, não é? Quando a gente não mete a lenha para a fogueira, o que é que acontece? Começa a apagar, não é? E vai apagar. E quando apaga, eu sinto-me muito mal, porque eu não estou a fazer nada daquilo que eu sou. Isto serve Sim, eu para o estou a fogo, para a dizer... terra, para o Não, ar mas e eu para a estou a água. dizer que é importante acalmar esse fogo, mas também é importante Mas tu, antes se de tu tens acalmar- esse fogo em ti, como é Sim. que tu vais apagá-lo? Não é suposto apagá-lo. Exatamente. É suposto acalmar, Exato. mas em ti. Transformar. Às vezes para os outros se calhar não, se calhar tens que rebentar na mesma. Sim, porque uma das minhas funções é mesmo essa. Sim, eu já percebi. Nos relacionamentos, esses exercícios também são importantes, que é para as pessoas conseguirem perceber com que tipo de energia é que estão a lidar. Para não se assustarem quando... Sim, é muito importante mesmo. Nós temos feito algum trabalho nesse sentido, tanto com as sinergias, com as sinastrias. Pronto, as sinastrias são muito importantes. No entanto, eu defendo sempre que se não vierem os dois, se estiver só um a fazer o trabalho, até porque eu passei por 3 divórcios e tenho um bocado... Não quer dizer que saiba tudo nesse sentido, mas passar por um divórcio é complicado. Por 2 também. Por 3, Pronto. é isso. Se um começa a evoluir espiritualmente, começa a acreditar que o céu é azul e vê o céu azul cheio de passarinhos, borboletas e é tudo muito bonito e está a tentar levar a água ao moinho por aí. O outro diz... O céu é azul, tu estás parvo ou parva. Neste caso, Então tu não estás a ver que o céu é verde. tem todo o direito de ver o céu verde. Não, ninguém está aqui a dizer que as pessoas têm que ver todas o céu da mesma cor. Atenção, isto cada um pinta o céu da cor que quer. É preciso a imaginação, até porque há pessoas daltónicas. Homens, porque acho que não há mulheres daltónicas. Acho que não. No entanto, o que é que isto vai fazer? Com que crie algum descontentamento, não é? Na pessoa que está a querer saber mais, que está à procura e que depois quer partilhar com o outro. Mas o outro depois não está lá, o outro continua na mesma, ou porque tem medo, ou porque... Ou porque está noutro comprimento de onda. Exatamente. Pá, não sei, não interessa.
interessa. São vários os motivos, não é? Isto, cada pessoa é um mundo gigante. Mas há outro tipo de relacionamentos. Agora estava aqui a falar dos relacionamentos amorosos. Mas Sim, há não há relações só... com o pai, com a Exato. mãe, com os filhos, pronto. Normalmente é óbvio que as pessoas vêm por causa disso. Porquê? Porque quando eu me relaciono, é quando eu vejo os problemas que eu tenho. Porque se eu estiver fechada dentro de uma casa e não falar com ninguém, também não é bom, porque depois digo que sofro de solidão e que não falo com ninguém, que ninguém me visita e que eu não visito ninguém e por aí fora. E nós agora estamos a passar um bocado por isso. Algumas pessoas estão sozinhas mesmo em casa. Mas estar em relacionamentos, que agora há muito aquela mania de dizer que são tóxicos, agora tudo é tóxico. Eu não concordo muito com este adjetivo do tóxico, porque não há nada que seja tóxico. Ou diz Pelo lá amor de Deus. tóxico mais uma vez. Tóxico. É tudo tóxico, então eu tenho que fugir dos relacionamentos tóxicos, porque tudo é tóxico, então eu vou fugir de tudo o que é tóxico. Como é que eu fujo de um relacionamento tóxico com a minha Olha, mãe? mas porquê que tu estás a dizer isso É pá, assim? porque toda a gente fala de relacionamentos. Mas sabes como é que eu estou a agora imaginar como é tóxicos. que isso se escreve? Não. T-O, Hum. um C, 2 S, Sim. É porque depois é um I. tóxico. Yeah. Pode ser, a gente cria agora tóxico. Pronto, e... Meu Deus, mãe. E eu tinha que dizer isto, pronto, não interessa. Podem-me lançar à fogueira, não faz mal, mas vamos lá olhar para as coisas de frente, não é? Porque o tóxico é o veneno, não é? Eu atraí aquilo, a minha vibração, há algo em mim que vibra aquilo. E então eu preciso de ver em mim o que é que eu preciso mudar, o que é que me irrita no outro, e é sempre assim. Não vale a pena andarmos aqui com histórias e que é o outro e que é o outro. É o outro, é o outro, sim senhora, mas também sou eu. E então, os relacionamentos é isso que nos mostram. E quem nunca? Eu, por exemplo, estive 13 anos casada com um caranguejo e depois fui buscar outro caranguejo, não é? 13 anos. Sim, havia coisas que eu ainda não tinha aprendido e não é fogo, caranguejo é água. Agora, olhando para trás, eu aprendi imenso com aquelas pessoas. Aprendi imenso e sou-lhes eternamente agradecida por eles terem estado na minha vida e por termos tido os filhos que tivemos e por aí fora. Na altura, Estás a dizer isso só porque eu estou aqui. Exato. na altura, eu não percebi nada disso. Eu não percebi e achava que realmente aqueles relacionamentos eram isso mesmo. Eram tóxicos. Mas depois... não é com o meu trabalho pessoal é que eu fui percebendo que eu também era muito tóxica. Por isso, no fundo, temos todos um bocado desse lixo e andamos às vezes a mandá-lo de uns para os outros. Por isso não vamos... És tóxico. Somos todos um bocadinho. Por isso Não é que é. Claro que não estou aqui a dizer que as pessoas não devem procurar ajuda para resolver determinados relacionamentos, que eu às vezes lido com determinadas coisas que apetece-me agarrar na pessoa e tirá-la de lá de casa. Mas isso é a pessoa que precisa de fazer isso quando chegar o momento dela. E nós só temos é que respeitar, porque há ligações kármicas que nós estamos aqui para transformar. Por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, as nossas mães... É preciso termos muita atenção a isso tudo. E no ES isso é tudo trabalhado, é tudo mexido, tudo mexido. Quem não quer mesmo ir ao fundo da questão, não venha fazer um ES, porque o ES é para trabalhar no fundo da questão espiritual, para que a pessoa possa despertar para uma nova vida, uma nova vivência, sei lá, o que ela quiser. Ela depois é que decide, não sou eu. Eu não sei nada, eu não decido nada porque eu não... Quem sabe da vida da pessoa é ela. E nós somos todos seres ligados com aquilo que eu faço, muitas pessoas podem fazer. Okay? Eu antes pensava que só a minha mestra é que sabia fazer determinadas coisas e é só ela que faz aquilo daquela forma. Exato, é isso que eu ia dizer. Sim, daquela forma é só ela que faz. Isso não há mais ninguém. E assim como as outras pessoas todas, né? Agora eu, pronto, eu faço de outra forma, a Inês faz de outra forma e estamos aqui todos a aprender. Não sei se tens mais alguma coisa para me perguntar. Não era uma pergunta, agora é mais para responder a uma cena que ele me pergunta. Cenas é comigo. Jesus. Ai, gosto muito de jogar sueca. Por acaso é o meu jogo favorito, é jogar sueca. O ECA está imensamente ligado ao ES. De que forma, perguntam vocês? É para outro vídeo.
Eu ia dizer uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, pensam que nós só fazemos isto em Leiria, mas isto é para todo lado, é para todo Portugal e para todo o mundo e para todo o planeta e sistema e galáxia. Meninos e meninas! Sim. E sim, nós podemos chegar a todo lado porque existem os correios e porque existem carros. E nós vamos a sítios. Por exemplo, pessoas que queiram organizar workshops de astrologia ou workshops de maquilhagem sem maquilhagem, que é uma ideia que estava para surgir antes de vir esta pandemia e quando veio esta pandemia já não se pôde pôr isto em prática, mas era uma ideia desta senhora que está aqui ao meu lado que era workshops de maquilhagem sem maquilhagem. Agora Não era, ainda é. Vai ficar bem curioso. Sim, muitas pessoas já me perguntaram o que é isso dos workshops de maquilhagem sem maquilhagem, porque eu fiz muitos workshops de maquilhagem, muitos mesmo. A marca que eu criei, que era mesmo uma marca, era a Operação Maquilhar Portugal. E o slogan era: és muito mais que maquilhagem, porque eu já nessa altura não trabalhava só a maquilhagem. E depois tirou-se aquilo tudo e ficou o és. Sim, basicamente. Ficou tanta palavra. Saiu a maquilhagem toda, tirámos a maquilhagem toda e ficámos nós exatamente como nós somos. Assim. Mas O workshop de maquilhagem sem maquilhagem, era isso que me ias perguntar? Não. Não. Ah, pronto, tá bem. Não, então isso já é com caraças, Esther Marina, nunca mais tínhamos daqui. Não, as pessoas depois que vão ao Google pesquisar, ou mandem mensagem. Pois não está no Google, pessoal. Têm mesmo de ir à página do ES, eu vou pôr Também aqui. não está. Ou faz assim, isto é bem de giro, ou faz. É que aparece aqui uma cena por magia. É, bué de fixe. Vão lá à página do ES. Já está bom. 1970. Se calhar hoje vou dormir na rua. E vão lá à página e se quiserem Vão e voem. Se quiserem tirar dúvidas é por lá. Existem várias coisas que nós podemos fazer em qualquer parte do mundo, basicamente. E mesmo sessões fotográficas, sessões de vídeo, esses workshops que eu estava a falar. Sim, porque há todo um trabalho que também se pode desenvolver em grupo. Obviamente que em grupo não vamos estar a trabalhar... Sim, o ES em grupo. Sim, pois é, o ser individual. Sim, há o ES avaliação, que é individual. Sim. Mas E também é super fixe os ES em grupo. Eu depois vou pôr aqui uma foto. Sim, até porque nós estamos a entrar na era de Aquário, que são os outros, que é o todo, não é? E já passámos aquela época de andarmos só na individualidade, não é por acaso que os ginásios estão fechados. Pois. Durante muito tempo existiu ainda existe, obviamente, as coisas estão em transformação. Muitos ginásios, muitos shoppings, muitas marcas de roupa, muita coisa para nós podermos comprar, mais oferta do que poder de compra, não é? Como nós todos bem sabemos. E isto está muito ligado ao individualismo, ao querer... Sim, ao querer ter antes de ser. Exatamente, ao querer... Boa, Inês, obrigada, é isso. Eu própria estive aí, atenção. Sim, tu tens alguma terra no mapa. Sim, exato. Então, foi preciso fazer todo um trabalho de largar isso tudo e acreditem que foi mesmo à força, veio o universo e tirou-me assim tudo de repente. E depois é estruturar isso tudo e perceber que afinal não nos deixa falta assim tanta coisa. E vivermos mais uns com os outros e uns para os outros é realmente aquilo que nos está a ser mostrado e pedido. Sim, e por isso é que isto aconteceu tudo, de estarmos encafuados em casa, porque nós estamos muito na onda do egoísmo e do é só para mim, e eu em primeiro lugar, e eu em segundo, e eu em terceiro. Uma era muito suja. Eu, não vou estar aqui com falinhas mansas. Não é vale muito a pena. suja, não vale a pena. Agora, a questão aqui é, o ES em grupo realmente vem trabalhar em grupo os princípios daquilo que nós estivemos aqui a falar, que é explicar isto tudo de uma forma mais organizada. Os elementos, como é que os podemos equilibrar, os signos, ou seja, é toda uma base, uma estrutura para nós depois avançarmos para o individual e para conseguirmos também fazer alguma coisa com aquilo
São 5 horas. A pessoa que organiza não paga? Sim, nós podemos fazer no nosso espaço aqui onde nós estamos ou ir a podemos, casa. ou podemos ir deslocar-nos ao casa, A casa ou espaço? ou outros espaços, noutro sítio, noutra zona, também fazemos isso. E aí, nesse caso, obviamente que a pessoa que organizar não tem qualquer custo. Mas sim, vamos a isso, está bem? É preciso ser. E tu és. Olha, não sei se eu me dizer isto. Eu também sou. Somos todos Eu um. também sou. Somos todos um. Pronto, e é isso. Queres dizer mais alguma coisa, mãe? Não. Gostei muito de estar aqui este bocadinho, apesar de ter destruído o quarto todo para estarmos assim. Ninguém precisava de saber isso. Porque Ninguém isto sabe, Parece não um consegue estúdio. Já. Isto é um estúdio. Já. E o que interessa é nós criarmos e improvisarmos. Então agora temos que dizer muitos beijinhos, meus caros amigos astrológicos. Tens de dizer assim. Então, muitos beijinhos, meus caros amigos esianos. E fiquem. A sério, mãe? Não, tu ainda és pior que eu. E fiquem com os astros. E fiquem com os elementos. Uau! Ah, tu fazes assim, como é que é? Não, tu fazes uma cena bué de fixe, que é buscar os olhos bué da rápido. Não, o quê? Não, assim. Então vá. Já está? Já. Ok. E agora temos que tapar a câmera. Ah, Sim. toma. 1, 2, 3.